De Cama Lençóis, há 14 anos fazendo lençóis e fronhas com carinho. Nossas estampas são sempre pensadas em agradar nossos clientes e trazer para dentro do seu ambiente uma sensação de conforto. Nossa nova coleção está um arraso. Que tal uma cama cheia de estilo? Chique e elegante, não é mesmo? Várias estampas e cores, lençóis em malha 100% algodão, não criam bolinhas ao lavar e são extremamente macios. Personalizamos lençóis e fronhas conforme o seu gosto. Jogo de cama liso em tons escuros, perfeito para o quarto do homem solteiro ou até mesmo de um adolescente. Eu tenho certeza que nós temos o que você procura para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. De Cama Lençóis, feitos com carinho. Rua Leopoldo Rous, número 95, Blumenau, Santa Catarina. Entregamos em todo o Brasil. Pelo fone ou WhatsApp 47 98 488 8202. Acesse nossas redes sociais @De Cama Lençóis. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Em Foco da Fundação São Roque. Para você, papai que tem filho cadastrado na Fundação São Roque, para você colaborador, para você amigo da Fundação, para você que não é amigo ainda, mas pode ser, e para você que não é voluntário, mas pode ser também voluntário. Você está vendo que no meu canto direito e no meu canto esquerdo tem QR Code da Fundação. Tem o banner da Festa da Família, que acontece dia 17, o próximo domingo, dia 11 de maio, é Dia das Mães. E no episódio de hoje, nós temos como convidadas a coordenadora pedagógica Bruna Neves e a parte financeira, a diretora financeira da instituição, da Fundação São Roque, a Grazi Sapelli. Mas dia 17 é um ponto muito importante, que é a Festa da Família, é a tradicional Festa da Família São Roque da Fundação. Eu começo esse episódio com um texto para você pensar. A família é o bem mais precioso que temos na vida. Ela é o alicerce que nos sustenta, nos momentos difíceis e nos momentos alegres. Refúgio de amor e alegria nos dias felizes, mas nem tanto. É onde aprendemos os valores que nos moldam e o apoio incondicional em todas as horas e na jornada que a gente tem pela frente. Você pode rodar o mundo inteiro, presta bem atenção nesta frase, você pode rodar o mundo inteiro. Isso já vinha um filme na sua cabeça, mas nunca, em lugar algum, você vai encontrar uma sensação maior de pertencimento e conexão do que aquela que existe na sua família.
Não se engane, preste atenção, não se engane. Isso não quer dizer que ela não tenha defeitos, pelo contrário, tem defeitos, só muda o endereço. Você deve estar rindo, ou deve estar passando mais um filme na sua cabeça, mas é verdade, não se engane. Isso não quer dizer que ela também não seja perfeita, pelo contrário. Ser família é entender o que leva uma pessoa a ser exatamente como ela é, com defeitos, sem defeitos, boa, ruim, e ao mesmo tempo ter tantas imperfeições, mas conseguir amar com o sentimento mais puro e intenso que existe, que vem do coração. Como a nossa família é importante, muito importante. A nossa família é o bem mais precioso que nós temos, principalmente os nossos pais. Não importa se ele seja de sangue ou não, não importa se o seu pai ou sua mãe te adotou, eles são verdadeiros. O que importa é que eles te amem profundamente, e eles amam. Te passem tudo aquilo que eles aprenderam na vida. Nossos pais merecem todo o respeito e carinho do mundo, não só os pais. Os irmãos, os tios, a família merece respeito, pois são eles que dão tudo aquilo que temos e se esforçam para dar aquilo que a gente não tem, e sempre a gente quer mais. Nunca é o suficiente. A família compartilha vitórias, derrotas, divide tristezas, alegrias, deixa a vida muito mais leve. Aprenda a dar valor às pessoas, à sua família, que tem um amor enorme para você. Retribua tudo aquilo que eles te dão com carinho, amor, felicidade, respeito, pois esses são os presentes que os nossos pais querem, não que a nossa família quer. Eu abri esse episódio com esse texto porque a gente tem a festa da família e a gente vai falar muito nesse episódio de família, pais, principalmente pais. Por quê? Desde o primeiro episódio, eu sempre dou um puxãozinho de orelha a Grazi e Bruna nos pais. Não são todos, mas serve para aquele que não dá o devido ou não dá a devida atenção ao filho e à filha, porque simplesmente para eles é simplesmente entregar nas mãos das professoras. A Marcela me falou no último episódio que não é mais professora, é cuidadora, não, continua sendo professora. Estão lá para pegar e ensinar o teu filho, a tua filha. Vamos começar com a Bruna, a coordenadora pedagógica. Bruna, esse texto vem muito a calhar, né, no dia a dia dentro da fundação. Vem. Escutei muitas verdades. Realmente. Grazi, e para ti? Muito, nossa. Até me emociono porque eu já não tenho mais nem pai nem mãe, né? Então, tipo, a gente escuta esse texto e realmente ali as famílias, as crianças, todo mundo, a gente como colaboradores, nós somos uma família ali, né? Porque a gente começa a pensar, né? Porque a gente passa mais tempo ali no trabalho com os funcionários, com os colaboradores do que em casa. Então, se torna uma família, todo mundo. E a gente está ali para atender bem as famílias, as crianças, então toca muito nesse momento. E o texto, ele frisa bem que família, não importa se é de sangue ou não, mas é de sangue. Exatamente. Só muda o endereço. Às vezes, como eu não tenho mais o meu pai, mas continuo tendo a minha mãe, mas tem muitos que não têm a mãe, tem o pai ou não tem os dois, e daqui a pouco elas encontram em outro lugar ou no ambiente de trabalho aquela família que às vezes falta lá no teu ambiente, no teu lar. Não é isso que acontece, Bruna? É isso que acontece. A gente coloca em pauta a nossa missão, né? Como professora, como pedagoga, como diretora, olha como é importante, o grau de importância que a gente tem nas nossas relações, né? Tanto com os colaboradores, Sim. quanto com as crianças, quanto com as famílias também dessas crianças. Então é bem importante a nossa missão. Bruna, vou pegar esse gancho. A gente está no mês de maio. Hoje é dia 8. E dia 11 já está aí batendo na porta, que é dia das mães. E no sábado, dia 17, é o dia da família, que é a festa mais importante, que a gente vai deixar lá para o finalzinho para a gente comentar sobre isso. Mas, de janeiro a maio, teve muitas mudanças dentro da fundação.
Vamos fazer uma retrospectiva rapidinho de janeiro até maio. O que mudou na área pedagógica dentro da Fundação São Roque? Então, na verdade, todos os inícios de anos, eles são mais difíceis, assim, né? Porque é uma readaptação. A gente se adapta à criança, à família. A criança precisa se adaptar na instituição, a família também, às novas rotinas, a horários, a questão de alimentação. Então, engloba muitas coisas que a gente precisa estar tendo esse cuidado no início, né? Para dar continuidade ao bom trabalho no restante do ano. Então, sempre tem essas, eu não digo mudanças, mas essas readaptações que acontecem todos os anos, né, Grazi? A gente até conversa, esse ano tá pesando mais para isso, para o ano passado tava mais assim, porque cada ano a gente vai mudando um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, vai desenvolvendo algumas coisas. Então, assim, foram 5 meses que já se passaram, mas foram 5 meses que já aconteceram bastante coisas, assim, né? Várias situações com famílias, com crianças, várias mudanças ali, nossas também, internas. Então... Professoras que saíram, outras que começaram novas, então a gente teve bastante mudança, sim. E a gente teve bastante família nova, crianças novas, então até se readequar, até se acostumar com a nova rotina. Então foi uns 5 meses assim bem trabalhados. Assim, isso mesmo. Né? Vou pegar o gancho da Grazi. A instituição, a Fundação São Roque, hoje está com 193 crianças, correto? Mais ou menos. 193. Aí tu disse que chegou famílias novas, chegou professoras novas. Crianças novas. Conta um pouquinho pra gente aqui pro podcast. Quem são essas novas famílias e essas novas professoras? A gente, como já falou em outros episódios, a gente tem a chamada do município, do estado, né? Então elas procuram essa para um crescimento profissional delas. Então a gente teve que contratar, a gente contratou acho mais 5, 6 professoras novas ali que a gente teve que readequar. Então abrimos uma turma nova de 12 crianças, então foram 12 famílias novas, né? Abrimos umas outras vagas em outras salas, então teve um aumento de famílias novas significativo assim para a instituição esse ano. E crianças também, né, Bruna? Então tudo a gente vai readequando. As crianças na rotina, os pais, porque às vezes os pais vêm de outra instituição, outro CI, aí até se adequar ali, a criança também. Então, é tudo um recomeço, assim, de ano para nós, né? A gente vai indo, daí a gente vai ver, a gente fez isso ano passado, então esse ano a gente vai fazer diferente. A gente sempre vai reaprendendo com os inícios de ano. Bruna, vamos falar dos pais agora. Que a gente sempre fala desde o começo, desde o primeiro episódio, e o podcast, o intuito é realmente para que as pessoas conheçam a Fundação, mas que o pai e que a mãe tenham outros olhos da Fundação, porque eles não estão lá 24 horas ou aquele horário que o filho está lá, mas vocês estão com eles todo dia, de segunda a sexta-feira, entendeu? Estão lá 10, 12 horas com as crianças. Sim. E vocês sabem muito bem como é que funciona, principalmente turno e contraturno. Eu sei que a turminha do contraturno é meio complicada, porque ela já vem agitada do colégio. Ela já vem ligada ela já vem no 220. Uma energia assim. Tremenda, né? Mas o que eu quero perguntar para ti é que entra ano, sai ano. A Grazi acabou de falar que em 5 meses, nossa, muda muita coisa. Pô, se muda na nossa vida, imagina uma fundação que tem 193 crianças e a cada dia chegando mais, se estruturando mais. E o pai, ele é presente na vida da criança quando sai da fundação. Vou dar o exemplo para você, mamãe, para você, papai, que está me vendo. A professora, a coordenadora pedagógica, ela fica o final de semana todo em cima da papelada para fazer um cronograma durante a semana com as professoras. Para quê? Para passar aqueles deveres ou afazeres para a criança. E a função de tua, pai, tua mãe que está me vendo agora, é quando chegar em casa, sentar com teu filho, dar uma olhadinha na lição, ver o que a professora passou, porque ele quer a tua atenção, ele quer que você veja a tarefinha que ele acertou, aquela criança que está começando a escrever agora, ser alfabetizada agora.
Tem muitos casos que de pai eu sei que acompanha, mas tem muitos que não acompanham, né, Bruna? Tem. Nós temos famílias e famílias, né? E esse ano nós temos muitas famílias ativas. Então eu fico muito feliz com o andamento da instituição nesse quesito, porque nós já tivemos anos que foram bem complicados, sabe? A maioria das famílias realmente via a instituição como, eu vou deixar ali realmente só para eu trabalhar e é isso. Não percebiam que tem a questão do desenvolvimento da criança. Que lá a gente tá para ensinar, né? Mas a educação base vem de casa. E então, assim, esse ano, claro, nós ainda enfrentamos algumas questões, algumas famílias que nós percebemos que poderiam estar mais ativos na vida escolar dos seus filhos, né? A gente vem com relatos das professoras, então constantemente tem alguma professora lá, olha, eu passei de novo, olha só, mais um bilhete que não está assinado, mais uma atividade que foi para casa e não voltou feita, ou voltou feita, mas foi feita pela própria família, que às vezes para acabar mais rápido a mãe mesmo já vai lá, faz e tá tudo certo, mas não senta do lado da criança, vamos fazer junto, a mãe vai te ensinar como é que faz. Então a gente tem algumas situações assim, que as professoras, elas sentem essa necessidade de maior... Mas só um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu peguei o gancho. A mãe e o pai faz o dever do aluno. Em vez de ser da criança. Em vez de pegar, sentar no lado, ajudar ela resolver o problema, ela vai lá e faz. Ela vai lá e faz. E a criança, porque a criança ela é sincera, a criança ela é verdadeira. Ela fala para a professora. Isso foi a minha mãe que fez, isso foi o meu pai que fez. Já entregou. E a professora, sério, mas por que você não fez junto? A gente tinha que acabar rápido. A gente ia sair. É que eu queria assistir desenho. Minha mãe inúmeras as Mas aí eu vou pegar outro gancho teu, porque a gente sempre fala das normas que existem dentro da Fundação São Roque. Exatamente. Que nada mais é do que, vamos lá, bota ali normas, abre parêntese, disciplina, fecha-se parêntese. Sim. Entendeu? A mesma disciplina que tem na fundação, na instituição, para a criança ter aquele horário para fazer o dever, ou aquela tarefinha que a professora passou, ou aquela atividade... Sim. O pai tem que fazer isso em casa também. Exatamente. Por quê? Porque é uma extensão. Se na minha casa não tem disciplina, eu vou fazer qualquer lá. Mas quando eu chego na fundação, opa, a história é diferente, que a prof não deixa. Por que isso não rola em casa? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Sim. A instituição, ela tem as suas regras, a sua rotina, que é muito importante para a criança. A gente que está na área de educação, nós sabemos Sim. o quanto é importante a rotina para a criança, a previsibilidade do que vai acontecer para a criança. E em casa deveria ser extensão disso realmente, sabe? Da criança chegar em casa e saber, agora é hora de eu comer, agora é hora de eu ir tomar meu banho, agora eu tenho meu momento para brincar, agora eu vou conversar com os meus pais. Agora tem a hora da tarefa, né? Fazer a hora da tarefa. Mas a gente vê assim que, infelizmente, né, em algumas famílias, chegam em casa, isso são relatos da própria criança. Eu chego em casa, eu pego meu celular e fico no celular até tarde. Eu não consegui fazer hoje porque eu fiquei no meu tablet, eu assisto meu desenho. E o pai e a mãe, onde é que tava o pai? Tava no celular? Onde é que tava o pai? Tava no quarto. Então a gente fica, nós vemos que muitas questões com a criança é simplesmente carência da presença dos pais ali. Claro que as professoras, elas tentam suprir o máximo possível do que podem, só que mas não elas não vão suprir, elas não vão suprir a obrigação do pai e da mãe. Exatamente. Elas se sentem até fragilizadas, elas se sentem, como é que eu vou dizer? Parece que elas não estão fazendo o trabalho delas direito. Elas começam a se questionar. Será que inútil? Será que eu tô fazendo o meu trabalho certo? Porque, eu mando pra casa e não é a criança, é o pai que fez. A gente vê relato da criança que, poxa, a gente fica triste com alguns relatos, sabe? E a gente vê que as professoras vêm falar conosco lá na coordenação e a gente fala pra elas, orienta, olha, não leva isso pra você. Isso. Você faz o teu papel como professora, mas a família tem que fazer o papel dela como família. Exatamente. Mas algumas professoras têm essa necessidade de abraçar o mundo
Não, mas eu queria que isso fosse assim, isso e assim e assado, e a gente tem que ficar cuidando para elas também não se sobrecarregarem com coisas que não são Mas delas. aí tem muita professora que quer abraçar o mundo? Tem. Tem bastante? E como é que você lida com isso? Tem bastante. Eu tento, na minha forma de trabalhar com elas, agir da maneira mais leve possível. Eu não sou grossa ou não falo nada de forma muito... Ríspida? Ríspida, sendo muito incisiva com elas. Pelo contrário, eu vou nas salas, eu converso, vou pegando ali, pescando algumas coisas numa conversa mais leve. Por quê? Para elas se sentirem seguras de me passarem as situações e para tirar, às vezes, uma carga delas. Porque às vezes a gente vê que elas se sentem decepcionadas com algumas questões e elas só precisam desabafar. Eu preciso conversar sobre tal criança, eu estou tentando com essa tal criança, mas eu não estou tendo retorno da família. Então a gente passa para elas, olha, você está fazendo um bom trabalho, teu papel está sendo cumprido, só que agora a gente tem que esperar que a família faça parte dela, né? Então não se responsabiliza. E eu acho que a gente está fazendo isso, tenta fazer isso com muito cuidado com as profissionais, né? Porque a gente tem que ter muito esse cuidado com as falas com elas. Porque, querendo ou não, nós lidamos com pessoas, né? Com crianças, com famílias. Eu vou pegar o gancho que a Marcela, no último episódio, ela é responsável pela Humanas, né? Pela relação humana da Fundação. Então, isso inclui todos os colaboradores, mas a professora é diretamente contigo, que é a área pedagógica. Então eu vou dar um exemplo e vou reformular a minha pergunta em cima disso aí. Ela falou o seguinte, que chegou uma mãe, um pai e falou para ela que a filha em casa tem que fazer o prato da comida, tem que dar o talher na mão e tudo. Mas ela observou quando ela foi na fundação que a menina estava lá, na cantininha ali, com o pratinho na mão, com o talherzinho. Ela fez a refeição, levou o pratinho lá, etc. Se e tal. serve sozinho. Por que na fundação ela faz e por que em casa não faz? Outra, ela disse que dentro da fundação são 30 colaboradores, Graziela? 30 colaboradores. É muito complicado lidar com o ego de alguns colaboradores, porque o ser humano é complicado. Ele acha que ele é inferior ao outro, ou porque ele trabalhou mais e você está dando mais liberdade ou está dando mais opções para aquele que não trabalha tanto quanto ele, entendesse? E eu acredito que dentro dos professores não é diferente. É complicado você pegar, como você falou, eu tenho que pensar bem, Marcelo, antes de falar, porque pode ter uma interpretação diferente, a conotação, a forma que eu falo, se de repente o meu tom de voz está um pouco mais elevado, então tem tudo. Durante a semana rola muito esse tipo de coisa? Acontece. Acontece algumas vezes. E nós todas lidamos num conjunto ali, né? Eu, a Marcela e a Grazi. E às vezes a professora vem e realmente, mas por que tal professora está sendo assim? Vem questionar, né? No direito delas. Então a gente, com muito cuidado sempre, nas palavras, na forma de agir, na forma de dar exemplos também, porque a gente trabalha muito com exemplo, mas é assim, na hora de dar as soluções. Não pode ser aquilo, faço o que eu faço, não faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Você tem que dizer e fazer. Exatamente, então a gente tem que cuidar muito assim com tudo, num contexto geral, né? Mas eu acho que até o momento a gente se saiu muito bem, assim, é motivo de muito orgulho o nosso desenvolvimento ali na gestão, porque a gente vê casos ou situações que as professoras trazem pra gente, ou né, das próprias professoras, no caso, não envolvendo criança, e a gente lida com uma forma muito tranquila, sabe? A gente passa uma segurança muito grande para elas como profissionais, e se tem alguma forma de ajudar, a gente dá tantas opções para as professoras. Não é uma conversa assim, no tempo que eu tô lá na fundação, eu nunca tive que chegar a ter uma conversa, não, é isso e é sábio, deu. E pronto. Não, pelo contrário, a gente sempre teve uma troca muito boa, onde mas e se a gente tentar dessa forma? Não sei esse caminho, então vamos por esse aqui, vamos tentar. De uma forma muito leve. Então isso deixa o trabalho delas melhor e passa mais segurança para as crianças também. Porque uma professora que não se sente confortável, que se sente sobrecarregada, ou que não se sente valorizada, ela não vai fazer um trabalho bem feito em sala. E a gente preza muito por esse trabalho, porque são os nossos bens mais preciosos, né? Os nossos filhos que estão lá. O último episódio, a Marcela, quando passou por aqui, ela disse que
ela conta muito com a parceria da Grazi e a da Bruna. Ela falou, a Grazi e a Bruna, elas são o meu suporte. A gente é o trio Rivotril. Porque a gente se apoia muito, porque tudo que acontece dentro da fundação gira em torno dessas 3 pessoas. Sim. O dia a dia. Às vezes a Grazi está com um problema que ela vem falar comigo, eu preciso muito falar com a Bruna vice-versa, e assim vai indo. E é bom esse tipo de parceria, esse tipo de empatia, porque ajuda. O ruim é quando você está no trabalho, onde que não rola muita empatia e você é obrigada a suportar a pessoa. Sim. E ali é o seguinte, vocês precisam estar resolvendo o problema toda hora, todo momento. Cada hora cai uma bombinha no colo de vocês. Uma bomba bem gigante. E uma bomba bem gigante. Grazi, e pra ti, como é que é isso no dia a dia? É tão estressante quanto pra Bruna e pra Marcela? Se não mais, né? Se não mais, exatamente. Já teve... Tu, além de trabalhar com humano, tu trabalha com dinheiro também, é complicado. Exatamente. E com os dois é pior ainda. Nossa. Já escutei relatos de professoras que chegaram pra mim, Grazi, como é que tu consegue resolver? Até a Bruna um dia chegou pra mim. Ela disse, cara, tu tem que ter a cabeça eu já tinha surtado. Ela disse pra mim assim, eu já tinha surtado. Mas é que, tipo assim, aos poucos, né? Eu vou fazer 20 anos mês que vem de fundação. Então, tudo a gente vai aprendendo, né? Já passei por várias gestões, presidentes, tudo. Então, tudo aos poucos, ao longo dos anos, a gente vai tendo um aprendizado, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a bomba é assim, às vezes a bomba é um pouco maior. É um pouco maior. Mas a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que lidar. A gente dá oportunidade para elas, às vezes elas vêm com a solução, que nem eu falo, vocês são os nossos olhos dentro das salas de aula. Então, às vezes, elas vêm conversar comigo, daí elas falam, Deus, tá, então o que vocês acham? Vamos fazer por esse caminho? Elas, pode ser, porque a gente também quer o bem delas, das professoras, né? Então, a gente também escuta elas, como é o melhor para elas. Não adianta eu chegar, não, é ali assim. Claro que às vezes a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Pra, né, ser um pouquinho, mas a gente sempre escuta ao lado delas. Sempre. Porque elas estão lá dentro da sala de aulas o dia todo, as coisas, tudo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, delas vêm. Às vezes a gente fala, tá com algum problema em casa, não chegou bem na instituição, entra ali, pode sentar ali na minha sala, agora tem até um sofazinho. A gente brinca. Que coisa boa. Senta ali, conversa, quer chorar, quer desabafar, tudo, toma uma água, vai lá, por quê? Porque agora tem o cantinho da professora? É o cantinho do desabafo. Porque, tipo assim, as crianças sentem quando elas não estão bem, entendeu? Isso passa. Então a gente dá essa oportunidade para elas de entrar ali, conversar, sentar, desabafar um pouco, se quiser chorar, tudo e tal, e não sei o que, né? Então elas têm essa abertura para vir conversar com a gente, ter ali, porque elas estão cuidando dos nossos tesouros, que nem diz a Bruna. Então elas têm que ter um suporte bom também para ter esse cuidado com as crianças. Existe um ditado popular que diz que nem todo dia é dia santo. E realmente nem todo dia é dia santo. Então, entendeu? Eu sempre encontro a Grazi, eu sempre digo isso, que a Grazi está sempre sorrindo, está sempre rindo, mas eu acredito que nem todo dia é dia santo. Toda vez que eu encontro a Bruna, a mesma coisa. A Marcela nem tanto. O meu presidente também não, mas eu adoro ele de coração. Mas assim, a gente entende. Mas assim, gente, nem todo dia é dia santo. Mas uma coisa que você falou, que foi precisa, acertou no alvo, é que as crianças sentem. Exatamente. O nosso animalzinho de estimação sente quando a gente não está bem. Quando a gente está alegre é uma maravilha. Ela já está colada no lado da gente. Quando ela sente que tem algo estranho, ela já também se afasta. E você não pode deixar transparecer isso, e muito menos para a criança, porque a tua função está ali. Qual que é a tua função? É não deixar ela preocupada, pelo contrário. E se ela se preocupar por ti, aí fica complicado. Como é que você vai ensinar? Como é que você vai passar as atividades para ela? A segurança. Né? É isso aí. Bruna, a gente falou bastante sobre as atividades que a coordenadoria de pedagogia passa junto com os professores para os pais. E você disse que não vamos generalizar, a gente nunca pode generalizar de forma alguma, nada nesse mundo.
Certo. Tem aqueles que colaboram mais, aqueles que colaboram menos. Sim. O que está faltando? O que tu achas, e a Grazi também, com esse tempo todo de experiência dentro da fundação, com as crianças, etc e tal, tu não deixa de ser professora, só que tu está ocupando um outro cargo. Sim. Mas tu lida diretamente todo dia, passa primeiro por ti. O que está faltando para aquele pai, para aquela mãe que está ausente, ser mais presente na vida do filho? Estou falando ali na parte pedagógica. Sim. Eu acredito que a experiência que eu tive em sala só agregou, né, pro cargo que eu estou hoje, claro. Então, eu me coloco sempre no lugar da professora, no lugar da família. Até porque você passou por ali, né? Exatamente. Então, antes de qualquer coisa, ao parar e analisar qualquer situação, eu me coloco no lugar. Como é que essa família vai reagir? Como é que essa professora está reagindo? Como é que a criança vai reagir também, né? As possibilidades. E eu vejo que hoje a maior necessidade das crianças é atenção. Simples. Né? Atenção e carinho, na verdade. E é simples, e parece tão simples, mas que na prática não é. E eu vejo assim, que as famílias elas precisam criar mais essa rotina em casa com as crianças, de terem um diálogo maior com os seus filhos. Chegar e perguntar: o que você fez hoje? Como é que foi o seu dia? Qual foi a tarefa que você fez hoje, a atividade? Com qual professora você estava na sala hoje? Você brincou com quais amigos? Passar essa segurança para as crianças e questionar e demonstrar interesse, porque às vezes eu entendo, eu como mãe, eu entendo que às vezes a gente chega em casa cansado, a gente só quer o meu sofá e é isso. Só que a gente precisa lembrar que eu coloquei uma criança no mundo, um serzinho no mundo que depende de mim para tudo. Então, por que eu não vou me esforçar mais um pouquinho para deixar o dia daquela criança um pouquinho mais especial e ela perceber: nossa, o meu pai e a minha mãe, eles estão muito preocupados comigo, eles estão me dando a atenção que eu preciso. Porque daqui a pouco vai crescer e o tempo vai passar e a gente vai olhar para trás: nossa, será que eu não podia ter feito mais pelo meu filho, pela minha filha? Então, eu acho que de primeira, assim, só precisa isso. A gente abrir os olhos para as nossas crianças e dar mais atenção. Colocar elas mais como prioridade. E eu não digo como bens materiais, eu digo realmente com atenção de presença. De estar ali presente na vida deles. Tanto escolar, quanto em outras atividades, né, extracurriculares. Ou até brincando no parque no final de semana, em casa, criando uma rotina que seja mais adequada para a criança. Então, é a atenção. Muitos pais vêm falar contigo: Bruna, eu queria um tempinho teu, eu queria falar contigo sobre a criança, de repente desabafa, ou vem dizer assim: o que tu pode passar pra gente pode melhorar, o que a gente pode ajudar? A gente tem algumas procuras, se não vem dos pais, vem das professoras, né, pedindo essa reunião com as famílias, porque nós observamos o contexto geral. E às vezes a criança não está desenvolvendo da forma adequada ali para a idade, no contexto das atividades, enfim. Vamos entender então como é que é a realidade dessa criança. Sim. Né? A base dela. Então, quando a gente faz uma reunião com as famílias, nós entendemos muitas coisas. Porque as famílias às vezes vêm com uma abertura muito grande conosco ali na instituição. O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos trabalhar juntos então e vamos ver quais são as possibilidades. Isso. Em compensação, algumas que nós enfrentamos às vezes é o quê? Eu já fiz o que eu posso, é isso. Ou pior, chega para nós e fala assim: eu não sei mais o que fazer. Então, eu já tentei o que eu podia. E meio que passa a imagem de eu lavo as minhas mãos. Sendo que você é pai, você é mãe, você é responsável. Não passa a imagem, é isso, né? É isso. E as professoras, elas fazem um trabalho tão lindo, tão gentil, né, com as crianças, sabe? Tão cuidadoso. Então, por que não ter essa troca com as famílias também? A Marcela falou para mim, disse assim: Marcelo, teve um pai que veio falar para mim, ele usou a expressão cuidadora para as professoras. Gente, olha aqui para mim, não é forma de preconceito nenhum com as cuidadoras, pelo contrário, a gente só quer pegar e deixar bem claro que é o seguinte, assim, o professor, o mestre, ele não é um cuidador, é uma pessoa que está passando ensinamento para você, entendesse? Cuidador é outra profissão. Então, pai que vem com esse tipo de pensamento,
ele não está muito preocupado com o filho ou com a filha. Não. Simplesmente é o seguinte, ó. Ah, deu na hora, vou levar para lá. Tá na hora de buscar. A gente tem que mudar isso aí. Não, a gente tem que mudar isso aí. Tem que mudar. E quando eu digo, e sempre vou fazer, todos os episódios vou dar aquele puxãozinho de orelha, porque da seguinte forma assim, ó, a água dura tanto bate até que fura. Vai chegar uma hora e... Vai escutar. E prego, cara, que martelado é aquele que se destaca. Então, de tanto falar, eu acredito que você que está me vendo agora, ou não está me vendo, mas vai me ver, porque esse episódio vai ser muito replicado, tanto quanto os outros, e começa a ver com outros olhos. Não olha a Bruna como uma cuidadora, mas sim como a professora, como aquela pessoa que está ensinando o teu filho lá na frente ser alguém. Ninguém está interferindo no lado de casa, da tua disciplina. Até porque tu dá disciplina para ele ser educado, ter caráter. E às vezes é uma extensão, que às vezes o professor faz isso no papel do pai que não faz. É isso mesmo. Então começa a olhar com outros olhos e assim, ó, tá com problema? Tá com problema? Às vezes o pai e a mãe, eles são um pouco mais acanhados, eles são um pouco mais tímidos. E isso passa para a criança também. Tens essa dificuldade? Vai lá, pede para falar com a Bruna, que a Bruna vai te atender, ou a Marcela vai te atender, ou a Grazi vai te atender. Porque o que não pode é você ser ausente desta parte da vida do teu filho e da tua filha, porque eles estão dando os primeiros passos. E assim, eu falei esses dias com uma pessoa, acho que foi ontem, e na vida da gente sempre a gente tem um professor que se destaca, né? Ou uma professora. Para mim, Grazi, foi um professor e foi uma professora que foi a chave. E eu não era fácil, que a minha mãe que o diga. Eu não era fácil. Então assim, ó, esse tipo de referência, se de repente tu não pode ser a referência para o teu filho, mas a professora vai ser nesse lado. Então vamos começar a rever. Vamos começar a rever as nossas atitudes, principalmente com aquele ser humano que está ensinando aquilo que tu não pode passar para o teu filho. E as professoras, elas têm uma preocupação muito grande, tipo, principalmente agora com a turminha de 5 e 6 anos para o ano que vem, que vão para o primeiro ano para a escola. Como é que vai ser? A gente está dando todo o suporte aqui, mas às vezes a família não dá o suporte em casa, delas pensam, meu Deus, o que elas vão... Como é que vai ser ano que vai ir na escola grande? Que daí eles falam que... As crianças falam que a gente vai para a escola grande. Então, como é que vai ser? Então, elas têm muito essa preocupação também. Se é que elas estão fazendo o trabalho delas ali, mas elas já pensam na criança no primeiro ano que vem. Então, e é muito importante esse reconhecimento, né? Que nem o Marcelo comentou. O profissional está ali e ele se sente... Eles têm a sensação de cumprir o trabalho, de ter um trabalho bem feito, quando tem esse reconhecimento. Quando tem esse retorno dos pais, eu não sou da cuidadora, família. Eu sou uma professora, eu estudei para isso, eu tenho uma formação, eu estou me empenhando para melhorar sempre, eu estou lendo teorias novas, eu estou buscando conhecimento para melhorar o meu profissional em sala. Então, eu mereço se reciclando direto. Exatamente. Ter esse reconhecimento. E eu não digo só com presentes, mas eu digo com palavras também. Eu acho lindo quando um pai, uma mãe chega e elogia uma atividade para a professora. Ou elogia o presente é consequência. Agora, a reciprocidade tem que ter. Sim. Exatamente. A gente teve essa semana, inclusive, uma criança que chegou e teve aniversário de uma profissional. E a criança chegou com um presente lá e a professora agradeceu. Muito obrigada. Nossa, fiquei muito feliz. Vamos lá. Não, prof, não, você tem que abrir o seu presente agora. É uma xícara, eu quero que você veja. A criança ansiosa por demonstrar esse carinho. Sim. E quando a gente vê a criança demonstrando esse carinho e o pai e a mãe também demonstrando esse carinho, a gente sente, eu sinto por ela, sabe? Eu sinto, nossa... que está sendo reconhecida. Ela deve estar com uma sensação maravilhosa agora, porque a gente pensa assim, essa criança gosta tanto do meu trabalho que passou isso para a família. E as crianças passam realmente. Então, eu acho lindo, assim, quando uma família vem e elogia uma atividade, elogia uma professora. E empatia se passa um pro outro, né? Sim. Exatamente. É uma coisa que não se compra, não se vende. Você adquire
E a outra pessoa também passa isso para ti, e tu vai passando para os outros. É isso mesmo. Agora tem uma pergunta que é muito complicada, que eu estou para fazer isso desde o primeiro episódio, olha só. Não, porque tem turno e contraturno. O pessoal do contraturno, ele já vem do colégio. Então lá ele tem uma professora, a metodologia é para ser igual, mas não é. Cada um tem uma forma de pegar, de ensinar. E cada instituição tem a sua dose de disciplina, de normas. É muito complicado você pegar a criança do contraturno que vem do colégio, da parte da manhã, aí a parte da tarde ela está lá na instituição, porque ela já vem de uma forma, e chega ali, ela, opa, calma que lá é diferente. Como é que fica isso? O nosso contraturno escolar, eu sempre falo para os professores, nós precisamos ser mais lúdicos com eles, porque mesmo que eles são maiores, eles já passaram a manhã toda ou a tarde inteira estudando matérias específicas. Foi o que vocês falaram, eles já chegam no 280, eles né? Já chegam, exatamente. Já fico sentado a manhã toda na carteira, eles já têm uma rotina diferente na escola, né? Então, quando eles chegam ali, a gente dá prioridade para o quê? Vamos gastar essa energia deles. Fazer umas brincadeiras legais, fazer umas atividades diferentes, usar os espaços que nós temos lá na instituição, que a gente tem o pátio, tem o parque, tem a sala de jogos que vai ser estreada no dia vai ser inaugurada. Então, a gente faz o quê? Gasta a energia dessas crianças, que eles precisam, e não de uma forma tecnológica, porque eles não têm a permissão de usar celular. Sim. Então, e que maravilha, né? Maravilhoso, porque os maiores normalmente eles têm, né, já o próprio aparelho. E a gente já deixa bem claro que aqui não é permitido. Então eles brincam e a gente vê eles sendo crianças realmente, sabe? Não estão lá presos numa tela. Então. Mas o sentido da minha pergunta é o seguinte, assim, já chegou algum deles e falar para a prof assim, mas lá no meu colégio eu faço diferente. Por que aqui eu tenho que fazer assim? Já tem questionamento. As crianças, elas são curiosas, elas questionam sobre tudo. Mas a gente explica, né? Porque agora é contraturno escolar, então não tem a obrigatoriedade como tem lá na escola. Então a gente explica para a pessoa que está em casa essa obrigatoriedade que vocês não têm, mas por que está ali? Então, eu acredito que tem algumas pessoas que têm dúvidas. Tem, claro. Mas, assim, ali na nossa instituição a gente trabalha com a educação infantil e o contraturno escolar. A educação infantil, até a turma do 01 até a turminha de 3 e 4, eles não têm obrigatoriedade escolar ainda. Então, se estão matriculados na instituição ou não estão, não tem problema nenhum. Vai de acordo com a vontade e a escolha da família. Entendi. A partir do 4 e 5, elas são idade obrigatória. Então, você precisa estar matriculado numa instituição de ensino de educação infantil. Ali na instituição a gente atende 4 e 5 e 5 e 6 na educação infantil, que são idades obrigatórias. Sim. E aí tem o contraturno escolar, que é o quê? A gente chama de jornada ampliada lá na instituição, né? É uma ampliação da escola, o nome já diz. A escola está lá de manhã, que é a escola regular, que nós chamamos, que eles têm que estar frequentando, né? Estar matriculados, onde eles vão ter matérias específicas, né? Inglês, educação física, português, matemática. E o contraturno escolar, além de ser uma ajuda para os pais, porque precisam trabalhar e às vezes não tem onde deixar os filhos, né? É também uma extensão da escola. Eles têm o tempo ali da tarefa da escola, que eles podem estar fazendo. Eu tô com dificuldade em tal assunto, a professora vai tentar ajudar eles, né? Que aprenderam lá na escola, ela ajuda ali na instituição. A gente cria uma rotina e um planejamento todo voltado de acordo com a idade dessas crianças. Vamos fazer uma coisa mais lúdica. Tem criança que gosta mais de futebol, que a gente tem os nossos meninos que são apaixonados pelo futebol. Tem um dia do esporte, né? Eles têm tem o futebol, eles são Ball, né? A Grazi gosta do basquete, né? A gente tem, Eles são os jogadores caros. Aqui é jogador caro. Aqui é jogador caro. Então a gente tem toda essa dinâmica mais lúdica e mais livre para eles, porque é necessário para a criança, né? Não é porque eles estão crescendo ali que eles vão deixar de ser criança. De acordo com a idade deles, a gente vai trabalhando isso lá no nosso contraturno. Agora eu vou falar com a jogadora cara. Com a Grazi. Grazi, mudou alguma coisa sobre o voluntariado dentro da instituição? A gente falou lá no comecinho, em janeiro, nós estamos chegando em maio, está se aproximando a festa da família. Todo o nosso podcast tem um número de contato, tem o QR Code para as pessoas ajudarem ou para tirar qualquer dúvida.
E me fala um pouquinho do voluntariado e também porque semana passada teve a assembleia com os pais para pegar e falar do tudo que foi arrecadado, como é que foi usado o dinheiro dentro da fundação, etc. e tal. Isso, Aí são 193 crianças agora, isso já entrou no censo da prefeitura para receber o ano que vem. E a última, tudo dentro de uma só. Olha que bom para te responder, né? E também é o seguinte, né? Vocês começam a receber só a partir de fevereiro, porque em janeiro a prefeitura tá de férias. Como é que é administrar isso tudo? É que nem agora em abril, na verdade, a gente teve bastante doação de alimentos e Páscoa, tudo, porque tem a faculdade, eles falam extensão curricular. Sim. Então, eles têm que fazer alguma coisa em alguma entidade. Então, a gente recebeu agora em abril, que eu fui buscar a doação do Sagrada Família. Opa! Sagrada Família ajuda todo ano com doação de alimentos. Uniaselv também, né? A Uniaselv também, porque é os alunos da Uniaselv que fazem essa extensão curricular que eles têm que fazer. Então, eles têm que fazer alguma ação. Eles arrecadam alimento. Ganhamos bastante coisa. Bastante legal, coisa. Do Sagrada Família é o terceirão, que eles fazem um simulado dentro do Sagrada Família. Pessoal da Gincana de Blumenau. Não. Não? Aí lá no Aí, presidente, tem que olhar um pouquinho para a fundação, vamos conversar. Daí do Sagrada Família fui buscar, daí a gente teve extensão curricular da Uniaselv, veio muito alimento, muito assim. Nossa, graças a Deus, assim, sabe? Foi um mês bem legal. A gente teve doação das meias, da empresa Meias Loas, né? Eles entraram em contato conosco. Meias Loa, né? Isso. Entraram em contato conosco e eu fui buscar acho que umas 5 caixas, eu nem sei certo quantas caixas vieram, cheio de várias meias, falaram, vocês podem vender para ganhar um valor, né, para reverter ali para vocês. Até a gente vai ter essa venda dessas meias na festa da família. Que legal. Um preço bem mais acessível, né? Então, foi bem legal ali a doação deles também. A gente arrecadou bastante, assim. Aí a gente teve a assembleia, que a gente fez a prestação de contas do ano passado, que a gente tem que sempre prestar conta em abril, né? Tudo que a gente gastou, tudo que foi investido. Agora a gente na última quarta-feira de maio, agora eu tenho que te gerar o relatório de todas as crianças que estão matriculadas, porque daí abre o censo escolar. Isso. Daí a gente cadastra no censo, aí ano que vem, pelo número de crianças que eu cadastrei esse ano no censo, a instituição recebe um valor. Mas isso é só educação infantil, Só educação infantil, porque a nossa jornada ampliada é particular, né? Tá, então vamos lá. O censo de 2024 você está recebendo agora. Isso. E de 2025 vai receber em 2026. Isso. No 2024, o teu censo foi de quantas crianças? Ano passado a gente cadastrou 123 crianças. Receberam por 123. 123 crianças. Aí agora, em abril, teve um reajuste também. Já a nossa verba vai aumentar um pouco, porque é o reajuste que tem que dar todo ano para as instituições. Então, a gente já vai receber um valorzinho a mais também. Aí agora, quando eu cadastrar essas crianças hoje, em 2025, eu vou receber ano que vem. Se eu cadastrar 120, vai ser 120. Se eu cadastrar 125, 130, vai ser 130. Mas só da educação infantil. Jornada ampliada é particular, daí a gente não tem convênio nenhum com a prefeitura. Daí é só os pais que pagam. E o pessoal tá vendo aqui atrás... Nossa, que lindo ficou esse muro, a girafa, o número 700, zebrinho, passarinho. Essa zebra é fantástica. Isso tudo foi doação? Não. Ou a gente... essa reforma, para deixar bem claro para as pessoas que estão vendo o podcast, da onde veio esse dinheiro? Da ajuda dos pais. Então fala como é que é. A verba que vem da prefeitura... A gente só consegue pagar os salários das professoras, os impostos e serviços de terceiros que a gente faz. Daí que nem a gente tem advogado, a contabilidade, paga a luz, água. Mas, que é obrigatório, né? Que é obrigatório. Mas a alimentação e essas reformas é tudo com ajuda, mensalidade dos pais que a gente faz. Que nem essa pintura na frente, a gente teve um rapaz, ele veio lá, fez intenção de vaga pro filho. Daí já mostrou o trabalho dele, tudo, a gente já contratou ele, Olha, fez o muro. Depois tem que passar o contato dele pra mim. Fez o muro. Daí agora a gente tá, aí mês passado,
sobrou um valor na verba. Opa. Daí eu mandei pro Carlos, deu assim, ó, tem isso para gastar, o que tu quer comprar? Eu passei para ele. Isso. Daí a gente comprou uma mesa 3 em 1 para a sala de jogos, aquela mesa de disco, fez a reforma da sala de jogos, que vai ser inaugurada agora na festa da família. Por quê? Porque não pode, durante 30 dias, que nem, ó, dia 14 de abril entrou a verba. Eu tenho até dia 13 de maio para usar, eu tenho 30 dias. Sim. Se eu não usar esses 30 dias, não Você zerar perdeu. a verba, eu perdi, eu tenho que devolver o dinheiro. Ó, isso é muito importante falar para as pessoas que estão vendo o podcast e principalmente para você, pai, para você, mãe, que não participou da assembleia, para depois questionar, bem claro. Tem 30 dias para usar, se não usar você perde. Se eu não usar, a gente tem que devolver o dinheiro. Então, tipo, hoje, antes de a gente sair, eu tava lá pagando, porque até amanhã eu já vou zerar. Porque daí logo já vai entrar outra. Então, eu, na verdade, faço sempre para deixar tudo zerado antes de entrar outra verba, porque senão a gente tem que fazer um monte de documentação, tudo, É né? bem burocrático. É bem burocrático essa prestação de contas para eles. E às vezes, por causa de uma nota, você pode perder tudo. Então a gente tem que estar sempre com a documentação, as CNDs todas em dia, tudo bem certinho, assim, sabe? Então, a ajuda dos pais, a mensalidades é muito importante, muito, porque toda a alimentação, as frutas, as verduras, a carne, porque a gente recebe da prefeitura às vezes 5, 6 quilos de carne. Não dá para um dia. Não dá para um dia, porque às vezes um dia vai 15, 20 quilos de carne. Vamos fazer um cálculo básico. São 193 crianças, mais 30 funcionários colaboradores. Exatamente. E esses 30 são adultos? São adultos. E existe uma jornada, porque a fundação não é pequena. Exatamente. Sobe corredor e desce corredor, vai lá em cima, volta para a sala de aula, E depois assim, tem atividade com as crianças. São 5 refeições que a gente oferece. Entendeu? São 5. Então, a mensalidade, a ajuda dos pais, eles participarem é muito, muito importante. Muito, muito mesmo, assim. E Grazi, e a gente sempre fala, e eu sempre vou falar, a gente sempre fala disso, né, Bruna? Junto com o presidente Carlos, com a Marcela, que a gente sempre vai falar do voluntariado. O voluntariado é muito, 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 muito importante. E continua fraco. As pessoas continua aquela coisa aleatória, lá uma vez ou outra. É que nem eu falo, ou quando acontece um evento dentro da fundação, e olhe lá. E olha, que nem eu falo, eles geralmente procuram a instituição para fazer doação em datas específicas, tipo agora Páscoa e Natal. Mas não sabe que a gente precisa o ano todo. É isso né? mesmo. Olha só. Às vezes por mês, às vezes o nosso mercado dá 12, 15 mil por mês. E olha só, eu não então, sabia. Essa alimentação que a gente recebeu esse mês de abril foi excelente, porque eu já estou, bem dizer, um mês sem comprar arroz, sem comprar feijão, sem nada, só comprando a carne. Mas olha por causa dessa ação que os alunos da Uniaselv, que o Sagrada Família fez para a gente ter alimentos. Mas olha só, eu não sabia, e acredito que a pessoa que está me vendo agora, nesse exato momento, também não sabia, que mês de janeiro vocês não recebem nada da prefeitura. Não. Então, olha só, imagina só, você está contando com dinheiro, se tu não faz uma boa administração, não tem uma reserva, como é que fica o mês de janeiro para a criança e para o funcionário? E aquilo que tu falou, as pessoas, elas vão em datas específicas, mas é só 2 no ano para eles, mas não sabem que tem 365 dias. Que nem a gente recebe, que nem eu já falei aqui, a gente recebe ajuda do Banco de Alimentos do Mesa Brasil, que a gente tem convênio, a cada 15 dias, eles mandam mensagem. Isso é uma mão na roda, né? Ajuda um monte. Ajuda. Um monte, assim, sabe? Muito. Que nem um mês de janeiro que a gente não recebe a verba, porque são 12 meses que a gente recebe. Só que o mês de janeiro a gente não recebe, então o que a gente faz? Durante o ano a gente vai aplicando o dinheiro da mensalidade dos pais para a gente ter essa reserva para chegar lá em janeiro e poder pagar os funcionários, poder pagar a alimentação. Então, por isso que a ajuda dos pais também no mês de janeiro é importante. Entendeu? É muito importante a mensalidade de janeiro também dos pais. O presidente Carlos está com um projeto de ampliar a fundação. Olha, Marcelo, a gente quer chegar em 220 crianças, 230 crianças, mas com isso também aumenta
A carne, aumenta o feijão, aumenta o tudo, arroz, material, aumenta tudo, luz, água. tudo. Então, o que acontece? O censo, que bom que tem o censo, mas é de um ano para o outro. Um ano para o outro. E nesse meio tempo você precisa do amigo da fundação que vai lá ajudar. Exatamente, que nem a gente tem o convênio com a prefeitura, porque a verba vem pela prefeitura. Então o convênio com eles é muito importante para nós, muito. Por quê? Porque a gente consegue manter a instituição, manter nossos funcionários, nossos colaboradores, que são importantes para estar ali, para dar esse suporte para as crianças, que são nossos tesouros, né? Então, é muito importante a ajuda deles, a gente ter esse convênio com eles, e a gente tem uma abertura muito boa com eles também. Então, é excelente essa ajuda, muito. Por que é tão importante o podcast, o Em Foco? Porque diz tudo, Em Foco. Esse tipo de dificuldade que você não conhece, que a Fundação tem, você conhece por aqui, você sabe por aqui. Sim. Então, é tão importante quando você terminar de ver este episódio, você pegar o link e repassar para as pessoas. Passe no seu grupo, passe na sua rede social, mande ali pelo WhatsApp para as pessoas. Quanto mais pessoas, quanto mais abranger, quanto mais pessoas estão vendo e replicando esse podcast, quem sabe não, eu tenho certeza, não perca a esperança nunca, que nós vamos ter muito mais amigos da Fundação. E por falar em amigos da Fundação, agradecer de coração ao seu Marcos, a Dona Rose da Especiais Serviços Terceirizados, que olham muito para o social, a Dona Rose e o seu Marcos, que vão estar presentes no dia 17 na Festa da Família. O seu Orlando e a Dona Márcia da De Cama Lençóis, que também são pessoas maravilhosas, que têm um olho especial para o social. O Carlos, da GWK Segurança Eletrônica, a MG Studio, a Rádio Super Blue FM e tantas outras pessoas que indiretamente também são amigos da Fundação, que nos ajudam. Mas a gente precisa de mais. Porque nós estamos no mês de maio, dezembro ainda está um pouquinho longe, mas quando pisca o olho já está chegando. E a gente precisa difundir ainda mais esse podcast para que o empresário comece a ver com outros olhos. Acabou de ser aprovado no Congresso uma lei do social, onde que você vai receber o seu dinheiro de volta, contribuindo com a Fundação ou qualquer entidade, mas a gente quer que seja nossa. A gente quer que você vá lá conhecer a Fundação. Sim. A gente quer que você vá conhecer a Fundação São Roque e as nossas crianças. Vamos mudar agora, está chegando na parte final. Quando é pão, olhe no relógio. Está terminando o papo é bom. Eu quero até fazer um adendo. Vamos lá. Porque agora a gente está com arrecadação de livros. Opa. A gente está pedindo doação de livros infantis, porque a gente está fazendo um espaço da leitura dentro da sala de jogos para as crianças. Uma biblioteca para eles. E uma biblioteca para eles. Então a gente, até um grupo que foi da Uniaselv fazer a doação de alimentos, ela falou, a moça, que ela já vai tentar arrecadar também livros para trazer para nós. A gente já recebeu alguma coisa, mas a gente está pedindo essa doação de livros para os pais, se os pais estiverem em casa. Olha, eu tenho uma ideia muito legal, que eu tô para falar com o presidente, mas ele vai saber por aqui. Arrumar um cantinho lá, que isso eu vou doar, é minha parte, e nós vamos fazer uma rádio interna da Fundação, para as crianças serem responsáveis pela rádio. Entendeu? Eles vão imagina os maiores. A jornada ali. Professora Lidiane, por favor, compareça na sala da diretoria porque quer falar com a senhora. Olha, tem recadinho pro papai e tal. Eles faziam a notícia deles, as notícias internas dele, passando para a turma 5, para a turma 4, para a turma 3. Eu vou tirar um dia, vou lá para passar isso para eles, como funciona, de que forma que faz, do jeito que faz. A jornada vai fazer fila, porque eles vão querer falar. Mas é legal porque é o seguinte, para mim foi muito bom no meu tempo de colégio, que a gente tinha rádio colégio.
A gente montou uma rádio eu montei dentro do Luiz Delfino, depois foi no Pedro II e aí por diante. Isso é muito legal. E a criança, ela começa daí já ver com outros olhos. Será que lá na frente eu vou ser um comunicador, mas dentro disso eu tenho uma outra profissão, e assim vai indo, vai abrindo mentes. Mas é legal até porque para elas ter algo também para se esforçar um pouquinho mais. Sim. Mas vamos ver isso com o presidente. Vamos lá. Ele vai aceitar. Bruna, próximo dia 11 tem o Dia das Mães. Sim. Alguma programação especial voltada para o Dia das Mães dentro da Fundação, isso interno? Nós fazemos a comemoração ali com todos no Dia da Família, né? Mas as propostas pedagógicas das professoras envolvem sim alguma coisa para o Dia das Mães, né? Elas estão preparando alguma coisa assim. E, claro, de acordo com a realidade de cada família, porque às vezes, mas eu não fui criado pela minha mãe, eu sou criado só pelo meu pai. Então, a professora adequa aquele planejamento para essa família. Mas é a minha avó quem cuida de mim. Não, então a gente vai... Então, por isso que a gente cuida muito, tem todo esse olhar, né, para cada criança, para a convivência familiar ali de cada criança, para fazer algo bem feito. Mas elas estão ansiosas até... As crianças, a gente percebe que estão ansiosas para fazendo as atividades, fazendo as surpresas ali. As crianças, as profs. As profs, as colaboradoras que são mães e tem as filhas lá, que a gente quer receber também as nossas lembranças. Sim, claro, com certeza. Fica ansiosa para saber o que a gente vai ganhar. Exatamente. É isso aí. E olha que tem muito jogador caro, né? Tem muito jogador caro. Grazi, e agora vamos falar da festa da família. É dia 17, que é a cereja do bolo. Vale sempre frisar, vamos frisar aqui, que você deve estar se perguntando, mas ainda não falaram se eu posso estacionar meu carro lá no estacionamento da igreja quando era normal. Infelizmente, tem um evento no mesmo dia, não deu para pegar e associar a mesma coisa, né, Grazi? Isso. Então, assim, mas no decorrer da via, se você notou, tem algumas placas que diz não estacione. E também tem a garagem das pessoas que moram ali ao entorno da fundação. Então eu digo assim, papai, mamãe, ou você, amigo da fundação, que vai prestigiar a festa da família, cuidar muito, prestar muita atenção nas placas, para você não estacionar, ou não passar do limite, que é 15 minutos, ali a plaquinha tal, com o alerta ligado, ou perguntar, de repente, pro vizinho que está ali, seja educado, tal, você pode deixar um pouquinho o carro ali, que tu vai lá com o teu filho, tal, comprar um pastelzinho, contribuir, etc e tal. Até o dia 17 a gente está vendo se a gente tem alguma pessoa ali próximo, né, Grazi, que seja amigo da fundação, para que deixe os carros ali, que tem um pouco mais de espaço, mas enquanto isso, vamos se ater a isso. Cuide onde deixar o seu carro para depois você não receber uma notificação. Sim. E é um dia tão importante para você estar junto com o teu filho, com a tua filha, conhecer a instituição, que dessa vez é na instituição. Grazi, vamos lá, quem quer ser voluntário, porque precisa muito no dia, o que está faltando, o que falta ainda fazer, precisa de mais disso, daquilo outro? Na verdade a gente precisa de pessoas mais para ajudar ali na hora dos pastéis, né? na entrega dos pastéis, da bebida. Depois, porque o nosso evento é das 9 às 14, mas a gente precisa do depois também, para deixar tudo... é muito importante o depois. Para deixar tudo organizado, tudo certinho. Exato. Porque na segunda-feira a gente já tem atendimento. Isso. Então tem que deixar. Então, dessa vez é na fundação. É na fundação, é na instituição. Isso. Até para os pais, como a gente tem muito pais novos, para eles verem a sala dos seus filhos, aonde que os seus filhos estão estudando, conhecer a professora, porque às vezes o pai vem buscar final do dia, não é mais a professora, a regente da sala, entendeu? Sim. Então, por isso que a gente abre esse espaço ali para os pais. Então, a venda dos pastéis teve alguns pais que eu mandei 6. O pastel da Votri, que é delicioso. Teve pais que eu mandei 5 cartões, veio pedir 10, daqui a pouco veio pedir 20, outro levou 40. Essa venda, essa ajuda dos pais é muito importante. Eu até brinquei que acho que os pais dessa vez vão vender mais do que o Carlos. Que bom, que ótimo. Tomara. Graças a Deus. Que seja porque assim. Geralmente o Carlos é que sempre vende mais, assim, né? Então a gente está vendo que está tendo uma parceria maior dessa vez na compra dos pastéis com os pais também. Isso é muito importante.
Então, nessa que a gente precisa mais, assim. A gente tem a parceria com o Mercado Boa Vista também, que vai fornecer a bebida pra gente, né? Então, toda a vida a gente tem a parceria com eles. A alimentação que a gente compra, a carne, é com eles também. Então, mas na bebida, na entrega dos pastéis e depois a festa que a gente precisa... O mais importante é a pós-festa. A pós-festa, exatamente. Bom, você que está observando, tem um número aqui para você entrar em contato. Está aqui o banner da Festa da Família. Aqui deste lado tem o QR Code, que eu sempre me engano, mas você está vendo, está aí. Então é o seguinte, esse número de contato você fala diretamente com a Grazi. Isso direto mesmo. Com a Grazi. Ó, Grazi, pode botar meu nome aí que no final da festa eu vou ficar até o final e vou ajudar. Ou você precisa de voluntário para dentro lá da cantina, eu vou estar lá, vou fazer. Isso é o mais importante. Ou de repente não precisa nem ligar. Lá na hora. Na hora lá mesmo? Na hora mesmo. Lá na hora mesmo, eu vou estar lá fazendo as filmagens, falando que as pessoas não conhecem a Grazi, eu já levo você até a Grazi, levo você até a Bruna, levo você até o nosso presidente Carlos, para quem não sabe, ele é fã do Raul Seixas, tá? É fácil de achar ele. Quer agradar ele, dê um mimo do Raul para ele. Gente, é tão legal essa parte descontraída do podcast. A gente fala sério, a gente se diverte, a gente fala de todos os assuntos, a gente deixa o pai e a mãe por cima de tudo que acontece dentro da fundação. Tiramos algumas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas que eu tiro, acredito que você também, através desse nosso papo, tirou um monte de dúvidas. Para finalizar, Bruna, convida os pais e as pessoas para conhecer a Fundação e a Festa da Família e a Grazi também. Então, dia 17, a gente espera todas as famílias. Não só a família, mas é aberto a toda a comunidade, das 9 às 14 horas. Com venda de pastel, de refrigerante, vai ter pescaria, vai ter a venda das meias, vai ter os espaços lá para interagir com as crianças, então vai ser um dia muito especial. Vai poder conversar com as professoras, conhecer as salas, conhecer todo o espaço onde seus filhos ficam, né, durante o dia ali, então são mais do que bem-vindos e a gente espera encontrar todos lá. Então a gente convida todo mundo, a gente vai ter inauguração da sala de jogos também, do espaço da leitura, que está muito lindo, está ficando muito lindo. Convida os pais, a comunidade, a gente sabe que as famílias daí tem os avós, os padrinhos, todo mundo está convidado para participar desse dia, que é especial para a gente e para as crianças também, que estão ensaiando as músicas lindamente, que quase a gente sabe todas as músicas, vai ter a apresentação das crianças. Ai, que bom, que maravilha. Vai ter apresentação desde os pico russo até o maiorzinho. Isso aí. Com as profs, né? Com as professoras. Agradecer a coordenadora pedagógica Bruna Neves, a responsável pelo financeiro da Fundação São Roque, a Graziela Sapelli, que além de ser colaboradoras da Fundação, também são mães e têm filhos dentro da Fundação. Olha que legal. Então, olha o zelo que elas têm pelo seu filho, porque os filhos delas também estão lá. Mandar um abraço especial, carinhoso, do fundo do coração a todas as mamães. Isso falo também mamães para aquele papai que é mãe e pai ao mesmo tempo. E tem mãe que é mãe e pai. Tem pai que é mãe também. Então, para os dois, né? Mas em geral, para todas as mamães, que seja um domingo abençoado e que realmente o homem lá de cima bote a luz na família de vocês. E convidando vocês para o dia 17, que é imperdível, um sabadão, vai ser um dia lindo, maravilhoso. Nos encontramos lá na Fundação São Roque, lá no bairro Itopavanote, na rua São João, número 700. Eu conto com você, você vai se surpreender. Se você já conhece a Fundação, convide um amigo, vizinho que não conhece, além de você pegar e saborear o delicioso, espetacular pastel da Votri, e fora as outras atrações, as apresentações das crianças, também vai ver com outro olhar como a gente tem com a Fundação São Roque. Muito obrigado por mais um episódio, e é claro, logo depois de você terminar de ver o episódio, pegue o link e replique.
Agradecer mais uma vez aos nossos amigos da Fundação, Especiais Serviços Terceirizados de Cama Lençóis, GWK Segurança Eletrônica, MG Estúdio, superbluefm.com.br. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Valeu!